Eu gostaria que nós botamos sempre um cronômetro ali, que é para nós irmos nos preparando para o culto, tá? Só que os jovens fizeram uma surpresa ali no cronômetro, tá? Então eu gostaria que você fizesse essa preparação em oração silenciosa, mas não de olhos fechados, né? De olhos bem abertos, porque tem uma surpresa que eles colocaram ali para nós, né? Eu também não sei qual é a surpresa, né? Estou aqui curioso para saber a surpresa que eles colocaram aqui, mas tenho certeza que vai ser bênção. Então quero convidá-los, né? Então a partir de agora nós já estamos em culto, então vamos para o nosso culto.
irmãos, muito bem-vindos. É uma alegria muito grande da Primeira Igreja Batista em Praia Seca receber os amados irmãos, visitantes, mas é uma alegria muito grande nossa também, como igreja, estarmos celebrando os 14 anos de organização. O trabalho tem um pouco mais de tempo, tá? Começou como um ponto de pregação ali na casa do nosso saudoso irmão Baixo, da nossa querida irmã Maria José Rota, tá? E tá ali o Beto, eu tô vendo o Beto aqui, né? Tá ali o filho, né? Nosso irmão, nosso saudoso irmão Baixo, irmã Maria. Começou ali, ainda não tinha nem asfalto, né? Era isso, Beto? Tinha nem asfalto. Quem vinha dirigindo a Kombi às vezes era o irmão Lúcio, da Igreja Batista, né? Que era lá em Praça da Bandeira ainda. Depois a pipa vem ali para Getúlio Vargas 900 e a partir dali, né, começa o projeto Uma Igreja em Cada Bairro. Nos reunimos ali em cima num terraço na casa do irmão Elias, da Igreja Batista de Monte Tabor, em Campo Grande, que nos emprestava o terraço. Depois viemos ali para a Capela Móvel e no dia 12 de agosto de 2008 passamos de missão para a congregação. E no dia 15 de dezembro de 2011, nós passamos, né, nos organizamos em igreja, né, num período muito desafiador para a primeira igreja, né, Batista em Araruama, quando organizou no dia 27 de novembro a primeira igreja batista em Rio do Limão, no dia 15 de dezembro a primeira igreja batista em Praia Seca, e no dia 28 de dezembro a igreja batista em Iguabinha. Está ali a irmã Regina, né, fazia parte do corpo diaconal. Nosso irmão Magno foi que ajudou a montar a capela móvel aqui, como também a de Iguabinha e como também a de Itapinoã, né? Então, se vocês precisarem de alguém que ensinou o MacGyver a trabalhar, vocês procurem o Magno, né? Porque o MacGyver perto do Magno é só uma criança. É só uma criança. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos. Nós temos, né, agradecer aqueles que por aqui passaram, agradecer aqueles que contribuíram com isso, mas agradecer a Deus aos que hoje estão aqui trabalhando para o progresso da obra, porque a obra é do Senhor, não é nossa. A obra é do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Estamos aqui para celebrar isso. Por isso, né, vamos orar nessa hora. Feche os seus olhos, vamos apresentar. Estou vendo ali também, eu vi ali a irmã Maria, Maria Rodrigues, da Igreja Batista do Rio do Limão, tá? A irmã Maria conheceu o Davi de colo ainda. Ela conheceu o Davi de colo, né? Então, eu quando cheguei na pipa, a irmã Maria já estava ali, né? Quando eu ia pregar lá no Rio do Limão, a irmã Maria era quem passava a palavra para mim, né? Eu ficava com medo danado, né, de pregar na frente justamente da irmã Maria, vai que eu falo alguma coisa errada, né? Então nós... E o Sim, que bom ver você aqui, rapaz. O Sim ajudou a gente a bater essa laje aqui, essa daqui, né? Que bênção, irmão Sim, né? Temos que marcar aquela pescaria, irmão Sim, né? Que bênção teu irmão aqui. Irmão Agripe, irmã Eliana, que bom, né? Estão passando os dias aí, vieram de Cardoso para passar o quê? Uns 6 meses? Não, só uns diazinhos, né? Mas que bom que estão aqui, é muito bom, tá? Então nessa hora, irmãos, vamos orar. Nosso Deus, nosso eterno Pai, louvamos, adoramos e bendizemos o seu nome. Agradecemos ao Senhor pelas suas maravilhosas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. E nesta hora nos reunimos com um objetivo único, de glorificar o teu nome, com o objetivo, Pai amado, de pregar a tua palavra, cantar louvores ao Senhor e buscar sempre a sua vontade para as nossas vidas. Ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo e pedir que o Senhor continue a nos conduzir no culto desta noite. Essa é a minha oração e a faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Ainda de pé, só mais um instantinho, irmãos, nós temos um tema que não é só o tema do nosso aniversário, é o tema do nosso aniversário e vai ser o tema que vai nos reger durante o ano de 2026, tá? Vivendo e anunciando a fé, a esperança e o amor. Nós podemos repetir juntos esse tema, que não vai ser só para o nosso aniversário. Nós temos o privilégio desse aniversário
eu falo com segurança, e tranquilidade de coração, os irmãos foram agraciados. Nesse aniversário nós teremos pregando para nós 3 dos melhores pregadores da região, tá? E isso é uma bênção, tá? Eu estou ansioso, desde que eles aceitaram o convite, eu estou ansioso para ouvi-los, Então, nessa hora, vamos repetir juntos o tema: vivendo e anunciando a fé, a esperança e o amor. Esse tema foi tirado da divisa que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Vamos falar juntos também? Portanto, agora permanecem estes 3: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Estamos lendo na versão Almeida século 21, que é justamente a versão que nós escolhemos a partir dos 10 anos. Temos inclusive uma Bíblia comemorativa. Vamos ainda de pé a louvar o nome do nosso Deus com o hino 456, sob a regência do nosso irmão Emílio Rufino, que tem como título O Estandarte. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Ainda de pé, só mais um pouquinho. Essas 3 qualidades, essas 3 virtudes que estão aí descritas por Paulo na primeira carta
dele aos Coríntios, ele diz que permanece. No entanto, permanece. Ele diz que o amor é maior, mas ele diz que permanece a fé e a esperança também. E nós sabemos que o amor é o maior, né? Porque o Deus nos amou primeiro. Mas essas três virtudes estão permeando todo o Novo Testamento. E, em especial, as cartas de Paulo. E é mais uma carta de Paulo que nós vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 2 a 7. Tá? Eu vou começar, eu vou ler os pares, os irmãos vão ler os ímpares. Se forem ler por aqui. Se forem ler pelo programa que tem em mãos, tá? Vocês podem, eu vou ler a parte que está em negrito, os irmãos vão ler a parte que está em vermelho. Diz assim: sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembrando-nos constantemente a vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com a palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Amém. Vamos repetir juntos agora os dois últimos versos, o 6 e o 7. Vamos juntos, em uma só voz? E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tendes vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Amém. Nossa irmã Amanda vai nos comandar. Se vocês vão sentar ou ficar de pé, ela que vai dizer, e eu você agora. Boa noite, irmãos. Estamos muito felizes de receber todos vocês aqui. Cada visitante seja muito bem-vindo, que vocês sintam-se muito bem em nosso meio, tá bom? Neste momento nós estaremos louvando o Senhor com o cântico Vitória no Deserto. Os irmãos estarão com a oportunidade de sair dos seus lugares e cumprimentarmos uns aos outros, tá bom?
louvando o Senhor. Aqueles que quiserem permanecerem de pé, nós estaremos louvando o Senhor com um cântico fé. Estamos aqui nesta noite para lhe render graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. Não é uma caminhada fácil, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor está a todo tempo conosco, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por cada família aqui presente, por cada irmão que se dispôs a sair do seu lar
dos seus afazeres, ó Pai, para estarmos aqui, Senhor, em um só corpo, Senhor, te louvando, te adorando, te agradecendo, Pai, por todas as bênçãos que só nos tens concedido. Sabemos que nós não temos mérito algum, mas tu que com seu imenso amor, com sua imensa graça nos concede. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Abençoe as nossas vidas, continue falando aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos estar, Senhor, a cada dia, ó Pai, com os nossos pés firmados, Senhor, no autor e consumador das nossas vidas. É a oração que lhe faço e lhe agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, tá? Mas com toda reverência, nós vamos fazer um recitativo em uma só voz desses 2 versos. Esses versos que falam sobre fé, tá? Das características que nós vamos destacar muito no nosso aniversário, mas também no ano de 2026, tá? Falaremos no primeiro trimestre sobre fé, no segundo trimestre sobre esperança e no quarto trimestre sobre amor, né? No terceiro trimestre sobre amor e no quarto trimestre, aí eu estou curioso para saber o tema do Congresso dos Jovens, aí nós vamos falar sobre esse tema, né? Vamos numa só voz? Vamos lá? Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos agora só as meninas, tá? A irmã Amanda vai conduzir só as meninas, vamos fazer essa leitura em uníssono. Porque não me envergonho, vamos irmãs juntas. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Vamos agora, só. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E a igreja já sabe, né? Já está esperando que eu faça aquela pergunta. Ficou mais bonito na voz das irmãs ou dos irmãos? Ainda não ficou bonito nem na voz dos irmãos, nem na voz das irmãs. Quer ver como é que vai ficar bonito? E agora vai ficar mais bonito? Vamos ler todos juntos. É assim que fica mais bonito. Vamos lá? Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Está vendo como é que fica sempre mais bonito com a igreja toda junta, né? Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. E aniversário tem presente, né? E aí eu copiei uma coisa que é feita lá na Pipa. A primeira igreja batista de Araruama, todo aniversário, eles colocam uma caixinha assim, para aquele irmão que quiser ofertar para o aniversário, ter a sua oportunidade. Então, se você quiser, né, não fique constrangido a fazer, mas também não fique constrangido a não fazer. Se você quiser, nessa hora, quando estivermos cantando este cântico, você vai ter a oportunidade de ofertar como um presente para a primeira igreja batista em Praia-Seca. Vamos louvar o nome do nosso Deus com o cântico Jeová Jireh. Logo após, eu vou estar apresentando o pregador, orando pelas ofertas
ofertas e orando também pelo pregador. Vamos louvar o nome do nosso Deus.
Irmãos, como eu disse, quero repetir, eu fiquei muito feliz nesse ano, podemos trazer os pregadores, que trouxemos, o pastor Antônio Júnior, com muito carinho, aceitou o convite, e seguramente ouviremos nesses 3 dias 3 dos melhores pregadores da nossa região. Eu não conheço, não. Depois eu sei, mas eu vou estar longe, não vai conseguir. Então eu quero agradecer ao pastor Antônio Júnior, pastor Primeiro Batista de São Pedro, então ele vai apresentar bem melhor, do que eu posso fazer a apresentação aqui. Mas um homem de Deus integrado, um homem da denominação, Então já esteve em vários cargos na nossa denominação, mas acima disso tudo, um homem de Deus, um servo do Senhor, um pregador do genuíno Evangelho. Então, por isso, eu quero passar a palavra para o pastor Antônio Júnior com muita alegria, ver o quadro do pastor Pedro Crispim. O pastor Pedro Crispim chegou a ser um aluno, Então, pastor Antônio Júnior, o tempo que for necessário é mais de 15 minutos. Fique à vontade. Obrigado, pastor. Obrigado. Os queridos irmãos, que alegria conhecer esta igreja. As palavras do pastor Salvador, os irmãos vão dar o desconto necessário, porque ele é generoso e os irmãos conhecem a generosidade dele maior do que eu. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Pedro Crispim. Eu nunca tinha vindo eu estou aqui na região há 4 anos. Faço em fevereiro que eu cheguei para São Pedro da Aldeia. Então eu nunca tinha vindo para esse lado. E eu perguntei ao pastor Pedro, ele disse, eu estou devendo uma visita ao pastor Salvador, então vamos embora. Aí peguei e vim com ele. Quero trazer aos irmãos o abraço da primeira igreja Batista São Pedro da Aldeia, minha família, Marilúcia e Lorenzo. Estão em Aracaju, foram essa madrugada, e o mais velho, que é o Antônio Neto, está participando do último ensaio da cantata, que será amanhã, lá em São Pedro da Aldeia. Por isso que não estão aqui, mas o abraço deles aos irmãos também. Quero dizer que eu estou vou repetir várias vezes, que eu estou muito feliz de estar aqui, porque a coisa mais preciosa que existe sobre a face da terra é a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, segundo Bill Hybels, um escritor americano, ele diz que é a solução, é a esperança para o mundo. Lá na igreja tem muito professor, não sei se aqui tem também, muito professor. Eles ficam bravos quando eu digo que a solução para o Brasil não está na educação. Aí elas franzem o rosto assim. Não está na educação, porque se a solução do país estivesse na educação, a gente não tinha um monte de gente com doutorado, pós-doutorado, tudo preso aí.
A solução do nosso país não está na política, porque é um âmbito de corrupção, é um âmbito de pecado, é uma doideira. Se a política fosse a solução para o nosso país, a política não estava do jeito que está. A solução para a igreja é o Evangelho de Jesus, porque onde o Evangelho chega através da igreja, ele muda a realidade. Este bairro aqui, o que seria dele se não fosse esta igreja neste lugar? Quantas vidas foram transformadas? Eu amo a igreja de Jesus e sou inimigo daquele que fala mal da igreja. Por quê? Porque, pastor Salvador, quando eu não tinha o que comer, quando era criança, muito pobre em Duque de Caxias, era a bolsa da beneficência que levava comida para a minha casa. Quando eu não tinha roupas novas, as irmãs da beneficência recebiam roupas para distribuir entre as pessoas e diziam que esta aqui dá no Júnior. E dona Irmã Lourdes, leva isso aqui para o Júnior. Eu brinco e conto lá na igreja, eu nunca comprei um tênis da Adidas, nunca comprei um tênis da Topper, mas quando as irmãs me davam as roupas da igreja, era nesse tempo que eu usava todas estas marcas famosas. E se eu sou o que sou, se eu tenho uma família, se Deus me permitiu dirigir a sua igreja, foi por causa de uma igreja na minha vida. Por isso que eu digo, este bairro aqui, com todas dificuldades e também com todas as facilidades que ele tem, ele não seria o mesmo se há 14 anos, no lar daquela irmã, não começasse um ponto de pregação, uma reunião da igreja, depois se tornando congregação e até virar igreja. Por isso, irmãos, a gente não pode compactuar com quem fala mal da igreja, porque só o futuro vai revelar o que uma igreja faz na vida das pessoas. Às vezes são famílias completamente destruídas que entram na igreja e são transformadas. São crianças que participam da organização Embaixadores do Rei, Mensageiras do Rei, que têm famílias completamente desfuncionais e desajustadas, mas olham para o conselheiro, agora não chamam mais de conselheira, é facilitadora, né? Olham para a vida da facilitadora da organização Mensageiras do Rei e dizem assim: eu quero ser uma mulher igual esta mulher, eu quero ser um homem igual este meu conselheiro. Lá na primeira igreja tem muita gente de Marinha, está aqui o pastor Crispim, por causa da base aeronaval da Marinha do Brasil, mas em Parque Lafayette tem muito, em número per capita, vamos dizer assim, de membros, tem mais marinheiros em Parque Lafayette do que na primeira igreja. Por quê? Havia um conselheiro de embaixador, ainda há, Milton Marcelino, conselheiro de embaixadores do rei e suboficial aposentado da Marinha. Ele pega aqueles meninos todos e ele começa a dizer: olha, você vai para a Marinha, então você vai estudar para fazer prova para aprendiz de marinheiro. E sabe o que ele faz no meio da semana? Tem um vereador lá que ele tem um clube e na segunda-feira ele libera aquele espaço para ele treinar os meninos a fazerem natação, para quando chegar o tempo da prova. Veja, irmãos, o que é a igreja de Jesus. A igreja é esta que vive e anuncia 3 virtudes básicas: fé, esperança e amor. Paulo disse: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. E o pastor Salvador, querido amigo, me responsabilizou para compartilhar com os irmãos um pouco sobre a virtude da fé. Nós já cantamos aqui o que está em Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas
que se esperam, a prova das coisas que não se veem. O autor aos Hebreus vai continuar naquele escrito sobre a fé, e no versículo 6 ele vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele, daqueles que se aproximam de Deus, creiam que ele é galardoador daqueles que o buscam. E como é bom falar de fé. O mundo não sabe o que é fé. A própria música popular. Eu vi o irmão falando de MacGyver. Pastor, covardia, esse pessoal, os jovens aqui não são da idade do MacGyver. Não são da idade do MacGyver. Não são da idade do MacGyver. E quando eu era jovem, havia uma música que dizia assim: a arte é viver da fé. Só não se sabe fé em quê. Só que nós sabemos em quem cremos, nós sabemos em quem depositamos a nossa fé. O hino do cantor cristão já diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Vamos à leitura da palavra de Deus, irmãos, e vamos aprender com este milagre de Jesus, como em pleno 2026 já, porque 2025 já é favas contadas, como diz o outro, nós vamos vivenciar e nós vamos comunicar, compartilhar a fé. Abra o seu evangelho, a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, capítulo 9, e vamos ler do versículo 14 até o versículo 29. Marcos 9, 14 a 29. A minha versão vai ficar perto dessa porque ela é de Estudo Almeida. Essa eu comprei quando estava no seminário. Marcos 9, 14 a 29 diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele.
E ele, clamando e agitando-se muito, saiu e deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém, irmãos? Pai querido, graça te damos por esta noite tão feliz, em que a Igreja de Praia Seca celebra 14 anos de organização. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao longo desses anos, desde o tempo que ela começou na casa daqueles santos irmãos que já estão na tua presença até o dia de hoje. Muito obrigado pelas vidas tocadas, muito obrigado por aqueles que foram curados, libertos, por aqueles que não tinham esperança, mas encontraram a esperança através de ouvir a tua palavra nos trabalhos desta igreja. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Salvador, sua amada esposa, seu filho, todos aqueles que com ele cooperam para que esta igreja continue avançando até o dia de Jesus Cristo. Nesta hora pedimos, ó Deus, continua falando ao nosso coração, a fim de que possamos vivenciar, compartilhar a nossa fé, a esperança que temos e também compartilhar o amor neste mundo, ó Deus, descrente, neste mundo desesperançado e neste mundo carente de amor, ó Deus. Ó Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Perdoa os nossos pecados, aumenta-nos a fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, eu amo este milagre, eu amo todos os milagres de Jesus, mas eu tenho um top 5 dos milagres de Jesus. O milagre que eu mais gosto de Jesus é o endemoniado de Gadara. Eu sempre conto que para mim é o milagre de Jesus que mais marca o meu coração, porque vai mostrar antes como aquele homem estava, vai dizer no início de Marcos 5 que ele estava nu, as cadeias não podiam contê-lo e as pessoas, ele vivia nos cemitérios, as pessoas tinham medo dele. Depois, no final do mesmo texto, vai dizer que ele é encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Outro milagre de Jesus que eu gosto é o cego de João 9. Tem requintes de humor e tudo. Jesus cospe no chão, faz o lodo, passa no olho daquele homem e diz àquele jovem, olha, vai e lava-se no tanque de Siloé. Ele foi e voltou enxergando. E quando ele chega, as pessoas dizem, esse não era o cego? Aí ele diz assim, sim, eu era cego, mas um homem chamado Jesus cuspiu no chão, passou nos meus olhos, mandou que eu me lavasse e eu voltei enxergando. E se você olhar o texto do Evangelho de João 9, você vai ver esta repetição várias vezes. Aí chega uma determinada hora e chamam os pais dele. E olha, queriam expulsar os pais dele da sinagoga, porque ele estava curado. Aí os pais diziam, olha, ele é de maior, numa linguagem de hoje. Vai conversar com ele. Ele é responsável pelos atos dele. Os responsáveis da sinagoga vêm e diz, você não era o cego? E ele repete, um homem chamado Jesus cuspiu lodo no chão, fez lodo, mandou me lavar e eu voltei enxergando. Aí eles olham para o rapaz e diz assim, então dá glória a Deus, porque ele era um pecador. Jesus, e o menino diz assim, se ele era pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu era cego, mas agora eu vejo. Outro milagre de Jesus que eu adoro é o paralítico de Marcos 2, quando aqueles homens levam ele até a casa
onde Jesus estava, e eles têm que abrir o telhado para colocar o paralítico perto de Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim: os teus pecados estão perdoados. E as pessoas ficam olhando assim, mas quem é esse para perdoar pecados? Jesus, que lê os corações, diz: olha, para mim tanto faz dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer: paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Os milagres de Jesus são maravilhosos. Lermos, ouvirmos, imaginarmos. E o milagre de Marcos 9 também é um milagre que muito me marca. Porque geralmente, pastor Salvador, o senhor que é um grande estudioso da palavra, as mulheres que têm maior fama na Bíblia, apesar dos progressistas dizerem que o evangelho é machista, que o evangelho isola as mulheres, não. As mulheres têm um grande protagonismo no evangelho. Geralmente você vê, é uma mãe que foi em busca de Jesus, é uma mulher que foi em busca de Jesus, só que aqui não. Nós temos um pai que vai em busca de Jesus. E eu gosto dessa versão, desse texto, que vai dizer que ele chega perto de Jesus e com lágrima nos olhos. Ele chega perto de Jesus chorando. E homem, é difícil chorar. Antigamente se ensinava para os meninos que homem não chora. Tinha alguém que dizia assim: homem ímpar, mas não chora. É o homem ensinado a não chorar antigamente, mas aquele homem vai diante de Jesus, porque diante da necessidade de um filho, eu louvo a Deus, irmãos, eu tenho 2 filhos, um com 20 anos e um com 11 anos, nenhum foi hospitalizado em estado grave, nenhum esteve enfermo de uma maneira tão grave. Mas quando, como pastor, sou instado a ajudar as famílias, eu fico imaginando a dor e o sofrimento de um pai quando vê o filho hospitalizado. Quando às vezes recebe a notícia que é aquela criança, como agora nós oramos para uma menina de 1 ano, que ela foi entubada. Eu fico imaginando a dor e o coração dos pais, como ficam pequenos. E aqui este homem, nós não sabemos a idade que o menino já estava, mas Jesus vai perguntar para ele quanto tempo ele sofre com esta enfermidade. Ele diz assim: desde a sua infância. Desde a infância, aquele menino, aquele jovem sofria com aquele problema que o pessoal progressista vai dizer que era doença epilética. Podia até ser, mas Jesus vai dizer que é espírito demoníaco que se apoderava dele através da doença. Nem toda doença é espírito demoníaco. No século mesmo de João 9, perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Mas o problema desse jovem era o problema de uma possessão demoníaca. E aquele homem, veja, quando você está passando por aperto, você fala até coisas que você nem imagina. Ele conhecia a fama de Jesus reinava ali, e ele diz para Jesus: se tu podes, cura o meu filho. Se tu podes, restabelece a saúde do meu filho. E Jesus diz: se tu podes crer, Jesus fala a mesma coisa para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aquele homem, humildemente, eu me emociono, aquele homem humildemente disse: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E Jesus chama aquele menino. E no versículo 27, aqui perto, Jesus, versículo 26, Jesus, 27, 25 e 26,
Jesus repreende o espírito maligno e cura aquele menino. O que a gente pode aprender diante deste milagre de Jesus para vivenciarmos a fé na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja no próximo ano? Primeiro, irmãos, aprendizado que a gente tem nesse texto para vivenciarmos a fé em todos os ambientes que Deus nos conhecer, nos permitir estar, é lembrarmos que nós precisamos levar os nossos problemas a Jesus, levarmos as nossas lutas a Jesus, levarmos as nossas dores a Jesus. No contexto aqui, Jesus estava descendo do Monte da Transfiguração. Os discípulos queriam ficar com ele, e ele desce. Quando ele chega no pé do monte, ele vê aquela situação deprimente do pai, das crianças e as pessoas discutindo, os discípulos. E Jesus pergunta: o que é que está acontecendo aí? E no versículo 17, o pai diz: eu trouxe a ti o meu filho, possesso de um espírito mudo. Irmão, se a gente quer exercitar a nossa fé, vivenciar a nossa fé, compartilhar a nossa fé, a gente precisa levar os nossos problemas, as nossas lutas e as nossas dores a Jesus. Às vezes falamos dos nossos problemas com tanta gente. Às vezes falamos dos nossos problemas com os nossos amigos, às vezes falamos dos nossos problemas com os nossos familiares, mas quando vamos para o nosso momento, estamos sozinhos, não falamos com Jesus. E às vezes as coisas não se resolvem. O mundo tem um ditado aí, né? Se você pode levar a Deus, para que vai levar ao ajudante? Para que você vai falar com gente que não vai resolver o seu problema? Por que você vai falar com gente que às vezes vai até dificultar a solução do seu problema e a sua fé não será exercitada? Todos nós passamos por lutas, por dificuldades. Jesus nos alertou. Ele disse: eu escrevo estas coisas para que vocês tenham paz em mim, mas no mundo vocês terão aflições. Então esse negócio de pare de sofrer é mentira. Encontrei um pastor chileno esses dias e eu perguntei como é que é no Chile as denominações. Ele é de uma denominação, outra denominação, e eu perguntei sobre os batistas, sobre os assembleanos e sobre outra denominação. Ele me disse: ele fala espanhol, óbvio, é chilena, os pare de sofrer. Eu disse: os pare de sofrer, porque às vezes a pessoa acha que porque está servindo a Jesus não vai passar mais por problemas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas para que a nossa fé seja exercitada, nós precisamos levar as nossas aflições a Ele. Há um hino do cantor cristão que diz: a Jesus Cristo contarei tudo. Para termos um corpo malhado, tem que exercitar. Para melhorar a saúde, tem que exercitar. E para a fé desenvolver, tem que exercitar. Tem que levar os problemas a Jesus. E qual o caminho de levarmos os nossos problemas a Jesus? É através da oração, é através do diálogo com Ele. Aqui tinha várias pessoas, mas aquele homem disse: Jesus, olha, eu trouxe o meu filho. E em Mateus vai dizer: os teus discípulos não conseguiram fazer nada. Isso significa, irmãos, que tem problemas na nossa vida que ninguém vai nos ajudar. É só Jesus que pode resolver. E reclamar não adianta, chorar não paga conta, reclamar não resolve as coisas, resolve é você falar com quem tem todo o poder. E quando a gente ora, irmãos, a gente fala com o dono do universo. Quando a gente ora, a gente fala com aquele que os demônios
sai em retirada aquele que o vento e o mar lhe obedecem e aquele que as enfermidades também saem. Segundo lugar, se nós queremos, irmãos, vivenciar a nossa fé, compartilhar a fé em Jesus no próximo ano, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Ninguém é super-homem, irmãos. Ninguém é super-mulher. Todos nós temos limitações. Mas se nós não reconhecermos as nossas limitações, nós não vamos melhorar. Se você não reconhecer que você precisa melhorar na alimentação, você não vai melhorar a sua alimentação. Saudoso pastor Miqueias da Paz Barreto era pastor na Igreja Batista da Concórdia, no Recife. E este homem morreu, esse santo homem de Deus morreu na pandemia. Ele era bitransplantado. Viveu muito tempo bem bitransplantado, de rins e de fígado. E ele veio pregar em Caxias. E nós tínhamos uma cozinheira muito boa. E eu disse, Neuza, prepara uma boa mesa para o pastor Miqueias, porque vamos receber o santo varão aqui, temos que tratar ele bem. E a Neuza preparou a comida e quando chegou na mesa, botou refrigerante. Ele disse, eu não bebo refrigerante. Providenciaram suco, trouxeram para ele. E acabou o alimento, Neuza trouxe eu estava doido para a sobremesa. Trouxe um pudim, trouxe outra coisa, e eu já doido para ir para a sobremesa. Ele disse assim, eu não como doce. Até eu fiquei desanimado de comer a sobremesa. Falei, vou levar ele, depois guarda a sobremesa aí para mim. Ele não come, guarda um pedaço dele para mim. E enquanto a Neuza estava arrumando a mesa, ele disse assim, tudo que você faz e você não pode fazer tem consequência. Ele disse assim, tudo na vida é um prazer. Ver é um prazer, andar é um prazer, comer é um prazer. E ele disse, se um diabético come um doce, ele está trocando o prazer de ver, porque a diabetes pode afetar a visão dele. Ele está trocando o prazer de andar, porque pode afetar as pernas dele, pelo prazer de comer. Pastor Miqueias reconhecia a limitação na sua saúde. E nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Qual a limitação deste pai? Lá no versículo 24, Jesus vai conversar com o pai dele, e Jesus vai dizer para ele, se podes, tudo é possível ao que crê. E ele imediatamente exclamou, chorando, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Aquele homem disse, Senhor, eu creio, mas a minha fé é pequena. Eu creio, Senhor, mas a minha fé me limita. Às vezes, irmãos, se nós tivermos uma fé, a nossa fé, ela nos limita. Tem gente que não tem experiência com Deus. Ele acha assim, não, Deus só faz na vida do irmão. Reverendo Guilhermino vai contar uma história que alguém estava pescando e jogava o anzol. Quando o peixe chegava, ele tinha uma ripa e ele media o tamanho do peixe. Se o peixe fosse da ripa para menor, ele guardava. Se o peixe fosse maior do que aquela ripa, ele devolvia para a lagoa. E a pessoa olhou aquilo e coçou e foi falar para ele, vem cá, porque quando você pega um peixe do tamanho dessa sua ripa ou menor, você guarda. E quando você pega um peixe maior, você devolve para a lagoa. Ele disse, eu faço isso por causa do tamanho da minha frigideira.
Tem muita gente que é aquele homem, como aquele pescador. Ele se limita em receber as bênçãos de Deus por causa do tamanho da sua frigideira. Porque ele se menospreza, ele acha que Deus não está vendo, ele acha que Deus não pode lhe dar. Meu querido, se você quer vivenciar a sua fé, diga para Deus a sua limitação. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, aumenta a minha fé. Nós escutamos, irmãos, tantas coisas que Deus está fazendo, e Deus é o mesmo. Sabe por que Ele não faz hoje? Por causa da nossa falta de fé. Jesus chega numa vila e não opera milagres. Por quê? Por causa da fé daquelas pessoas. Vivenciar, irmãos, a nossa fé, compartilhar a nossa fé, em primeiro lugar, é levar a nossa dificuldade para Jesus. Viver a nossa fé, compartilhar a nossa fé, anunciar a nossa fé, é reconhecer as nossas limitações. E, em último lugar, quando a gente exerce a nossa fé, quando a gente anuncia, quando a gente vivencia a nossa fé, nós experimentamos milagres da parte de Deus. Aquele homem disse: Jesus, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé, ou aumenta a minha fé. Jesus olha para o menino, repreende o espírito mudo, e aquele menino vai para casa curado. Se no ano que vem, pastor, querido e amado mestre, pastor Salvador, a Igreja Batista de Praia Seca, a Igreja Batista de São Pedro, as outras igrejas exercitarem a sua fé, Deus vai fazer milagres extraordinários. Deus vai dar coisas que nós não pensamos e não imaginamos, porque os tesouros de Deus são inesgotáveis. Deus tem bênçãos materiais e espirituais para o seu povo. Ah, pastor, não vou pedir bênção material não, porque bênção material não, Deus não dá. Deus dá, meu irmão. Peça o que você quiser. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. Pedir é levar os problemas para Jesus. Orar é reconhecer: Senhor, eu não creio. E, em último lugar, experimentar. Meus irmãos, pastor, com todo respeito e humildade, está aqui o pastor Crispim. Deus tem feito umas coisas na primeira igreja, coisa de doido. Tem vezes que assim, uma irmã nossa, sua filha teve, eu já trabalhei em hospital, nunca tinha ouvido falar, síndrome de HELP. Você já ouviu falar nisso? Síndrome de HELP. É uma síndrome que acontece pós-parto. Meus irmãos, esta moça, filha da nossa irmã, teve essa doença. O rins parou, o fígado deu problema, ela ficou 3 vezes o volume normal do seu corpo. Ela foi transferida para o Rio de Janeiro, para o hospital, e a igreja orando, e a igreja orando, e a igreja orando, e a igreja exercitando fé. O médico dizia: olha, se não melhorar essa noite, a coisa ela vai passar. Mas Deus operando milagres. Sabe o que aconteceu, irmãos? Um belo dia, a filha daquela irmã foi apresentar o bebê que ela só colocou nos braços depois de um tempo. Porque Deus opera milagres. E no dia do culto de ação de graças, uma família disse que
ela estava num grande hospital, mas a família contratou um outro médico só para cuidar dela. A médica não era crente, a médica disse que às 3 horas da manhã, Deus acordava ela, e ela ligava para o hospital, e evoluía a Melissa, evoluía a paciente, passava a evolução, fazia tudo. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus ainda opera milagres. Ele faz coisas extraordinárias. Tudo que é impossível ao homem é possível a Deus. Os nossos impossíveis para Deus não é nada. O que nós precisamos é exercitar a nossa fé para ver os milagres que Deus vai operar. Aquele homem chegou, levou para Jesus o seu filho, reconheceu a sua limitação e saiu com o seu filho curado. O problema é que nós vamos à igreja sem expectativa nenhuma. O problema é que, me perdoe, irmãos, e eu me incluo a primeira igreja. Eu sou muito menos santo do que o pastor Salvador e sou mais pecador do que ele, mas eu me incluo nisso. O problema é que nós chegamos à igreja sem expectativa. A gente vem pelo automático, a gente ajoelha porque tem que orar mesmo. A gente não tem expectativa de que Deus vai fazer para o ano de 26, irmãos. Bote expectativa, tenha fé. Deus vai fazer aquilo que você não pode. E se Ele não fizer, você vai ter uma fé robusta. Sua fé vai ficar mais forte. Eu brinco dizendo na igreja que a nossa vida é igual o jogo quando eu era criança. Eu brinco quando eu era criança, já passei da hora, vou acabar. Quando a gente era criança em Barbacena, eu brinco isso, tinha aquele jogo chamado, os meninos do louvor não sabem, coitado da idade dele, Pac-Man. A gente chama aquilo de come-come. Quem tem a minha idade sabe disso. Aí você andava e o bichinho dançando ali. Aí tinha os inimigos que queriam detonar a gente. Aí quando a gente comia aquela bolinha maior, a gente ficava forte, aí os bichos corriam. E a gente brincava. Aí quando você esvaziava aquela tela, você passava para que fase? Para a fase 2 do jogo. Os inimigos estavam mais velozes ainda. E quando você passava para a fase 3, os inimigos estavam mais velozes ainda. Cada luta, cada vitória que você ultrapassa, Deus está nos fortalecendo para nos dar coisas maiores. Por isso, querido, em 2026, vivencie a sua fé. Ore com expectativa, peça ao Senhor, e o Senhor vai fazer. Vai, o Senhor vai abrir. Eu creio. Não é negócio de determinar, não. Não tem esse negócio. Porque você não determina nem para o seu cachorro lá em casa. Você diz para o seu cachorro, vai deitar. Ele deita. Tem hora ele deita quando ele quer. Tem hora que você chega, você quer sair com a roupa branca ou com a roupa clara e o bicho está cheio de festa. Você vai me sujar, para aí que ele pula mais. Você não determina nem para o seu cachorro, vai determinar para Deus. Mas tenha expectativa. Exercite a sua fé e Deus vai lhe dar vitória para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Podemos orar, pastor? Cadê o rapaz do louvor? Eu mudei, a gente pode cantar rompendo em fé? Gente, pastor, a gente pode cantar? O senhor falou que tem até meia-noite mais 15 minutos. Então a gente vai até meia-noite mais 15 minutos. Vamos cantar rompendo em fé. Fique em pé no seu lugar e você vai orar como o pai daquele menino. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, eu creio. Pastor, posso chamar aqui à frente? Queria orar com você, porque eu também tenho lutas, irmãos. Eu tenho limitações. Eu preciso dizer para Jesus, Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ajuda na minha falta de fé. Talvez você veio à igreja hoje, está terminando esse ano meio mucumbuso,
meio lá, meio cá. Mas Deus está trazendo aqui para renovar você, para te dar graça, para te dar força, para te mostrar que Ele é o mesmo e que as portas não abriram em 2025, Ele pode abrir outra muito maior em 2026. Se as coisas não aconteceram neste ano, Deus pode fazer ano que vem. Ele pode fazer até hoje. Faltam quantos dias para o término do ano? Mixaria de dias aí. Ele pode conceder até agora. Lembro de uma amiga lá em Caxias, uma amiga não, ovelha, Duque de Caxias, já teve o maior salário da educação no Brasil. Quando tinha concurso para professor em Caxias, Caxias parava, vinha gente do Rio inteiro para fazer concurso para educação em Caxias. E uma irmã fez o concurso. Quem é concurseiro aqui sabe. O concurso tem um prazo, ele dura até tanto tempo, e naquele concurso para a Prefeitura de Caxias, durava 4 anos. E aquela irmã fez o concurso. Meus irmãos, na última chamada, o último nome da lista era ela. Deus, irmão, sabe de todas as coisas. O que nós temos que fazer é não desanimar. E se nesta noite você quer pedir, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a exercitar a minha fé. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E nós vamos orar juntos. Às vezes é um problema na família, às vezes é um problema no empreendimento, às vezes é um problema na saúde, às vezes é um problema que só você e Deus sabe. Mas eu queria convidar você, vem aqui e a gente vai orar e Deus vai te ajudar, está te ajudando. Mas você vai vivenciar esta fé, vai exercitar esta fé para a honra e para a glória do nome de Jesus. Curve sua cabeça, a gente vai cantar. Enquanto a gente canta, você vai falando, Senhor, eu creio. Senhor, é lá em casa, vai lá. É na minha empresa, Senhor, vai lá. É o meu filho, Senhor. É o casamento dos meus filhos. Diz que filho criado, trabalho dobrado. Ah, Senhor, é um emprego. Estão me perseguindo no meu emprego. Vai falando para ele, enquanto a gente canta. Cada vez que a minha me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales. Minhas provações não são e não vão me impedir de ganhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar o sol das águas. Minha vida se reverterá. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Vou bem fé. Querido Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra é maravilhosa, tua palavra é poderosa. E nesta
oportunidade, Senhor. Nossa oração é como a daquele pai. Senhor, nós cremos que o Senhor pode curar as enfermidades. Nós cremos que o Senhor pode abrir portas. Nós cremos que o Senhor é o Deus que liberta. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Mas nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Não deixa, Senhor, que a nossa incredulidade sucumba à nossa fé. Não deixa, Senhor, que a nossa incredulidade creia apenas que o Senhor pode fazer na casa do vizinho, na igreja do outro, e não na nossa casa, e não na nossa igreja. Senhor, o ano de 2026 vai ser o ano de vivenciarmos a fé, Senhor. E nós queremos viver uma fé viva, não uma fé morta. Nós queremos viver uma fé que vai nos transportar para mais perto de Ti e vai nos fazer testemunhar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. E eu peço a Deus pelos meus irmãos que estão aqui à frente. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Visita o coração, Senhor. Visita os sonhos. Visita a família. Visita o empreendimento. Não deixa, Senhor. Por mais que esta luta esteja durando, como o daquele jovem que já o atormentava desde a sua infância. Não importa se essa luta está durando, Senhor, mas não deixa meu irmão desanimar. Não deixa meu irmão parar, Senhor. Renova as forças deles como da águia, para que eles possam experimentar grandes milagres, para a honra e para a glória de Jesus. Pedimos a tua bênção, renovada e demorada, sobre a vida do pastor Salvador, este homem tão especial, tão generoso, amoroso, este homem intercessor. Ó Deus, tu conheces o teu servo, o Senhor que o inspirou a levar a igreja a falar sobre fé, e que ele também tenha a sua fé renovada e vivencie grandes milagres, seja no seu coração, seja junto à sua amada esposa, ao seu filho, junto a esta igreja, Pai. Toma em tuas mãos também todos que aqui com ele trabalham. E muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Muito obrigado. O presente é bom. Obrigado, viu? Deus abençoe, filho. Ela que é a neta da fundadora, isso aí. Não, pra cá, chefe. Pra cá, chefe. Pra cá. Vamos virar aqui, melhora. Obrigado. A dona queria fazer um discurso. Ela falou assim, eu vou fazer um discurso de 15 minutos. Só deixar você fazer um discurso de 15 minutos. Eu estou brincando. Ela falou assim, pastor, eu vou entregar. Mas eu não vou falar nada. Né? Irmãos, nós estamos terminando o culto dessa
nessa noite, agradecendo a Deus. Quero agradecer a você que veio, dizer que amanhã tem mais, tá? De manhã na EBD vamos falar sobre resistindo à apostasia, né? A revista da EBD, segundo 1º e 2º Timóteo. Mas à noite continuamos, o pastor Arildo vai estar conosco à noite, tá? Então eu convido você a voltar, para estarmos juntos, celebrando o nome do Senhor. Quero agradecer a vida de cada um dos irmãos que está aqui esta noite. Nós estamos terminando o nosso culto. Cadê a Rafinha? A Rafinha está aqui atrás. Rafinha, obrigado ali pela contagem regressiva, né? Eu falei algumas vezes que na semana de oração nós estávamos orando pelo aniversário. Oramos pelo Senhor, pelo pastor Arildo, pelo pastor Assis. Eu queria aqui, né, que os irmãos lembram, já conheciam de nome porque nós orávamos, né? E começaríamos nosso aniversário com o dia da família, com a semana de oração, o dia da família. E se os irmãos perceberam, foram essas fotos que a irmã Rafaela relacionou. Eu creio que teve a ajuda sempre das companheiras dela da mídia ali, né? Então, quero parabenizar vocês, né? Foi muito, muito bem escolhido, né? Eu queria, inclusive, que passasse de novo a contagem regressiva agora para a gente ir embora, né? Se foi para chegar, então vamos lá. Mas eu queria só um pedacinho da contagem regressiva para os irmãos poderem contemplar as fotos. Mas nessa hora eu quero agradecer e orar. Agradecer ao pastor Antônio Júnior, por favor, chega aqui. Chega aqui, pastor Antônio Júnior, por favor. Agradecemos ao Senhor. Leva o nosso abraço à Primeira Igreja Batista em São Pedro da Aldeia e também a sua família, tá? E eu quero orar agradecendo pela vida do pastor Antônio Júnior. E eu quero dar ao pastor Antônio Júnior a responsabilidade, o privilégio, mas a responsabilidade de, após a oração, impetrar a bênção apostólica sobre a igreja aqui reunida. Temos várias igrejas aqui, Batista, Adventista, Assembleia de Deus, temos várias igrejas aqui. Mas quando nos reunimos aqui, somos uma só igreja, porque todos aqui confessamos que temos fé em Jesus. A nossa esperança é que Ele está voltando. E conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então aqui somos uma só igreja. Vamos orar. Logo após o pastor Antônio Júnior vai estar impetrando a benção apostólica. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite. Agradecer ao Senhor pela sua graça que nos alcançou e nos transformou, pela sua misericórdia que nos cerca e nos sustenta, pelo seu amor, ó Pai, que nos motiva, que nos inspira e que nos mantém de pé. Ó Pai, nesta hora eu quero agradecer ao Senhor por cada família aqui representada, por cada um que saiu do seu lar para juntos louvarmos e adorarmos o Teu nome. Mas eu quero agradecer ao Senhor pela vida, pelo ministério e pela família do pastor Antônio Vieira de Souza Júnior. Abençoa o Teu servo, abençoa a sua família e o seu ministério. E obrigado, Pai, porque aprove ao Senhor usá-lo como instrumento vivo e eficaz para nos entregar a mensagem que precisávamos nesta noite. Eu louvo o Senhor por isso e oro em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, a comunhão, consolação, virtudes e alegrias do Espírito Santo, seja sobre esta amada igreja, seja sobre o seu pastor, sua família, seja sobre a igreja de Jesus Cristo espalhada por toda a face da terra, desde agora até o dia da tão aguardada volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo de Deus disse: Amém. Uma oração silenciosa. Então, enquanto as nossas crianças cantam o último hino, o último cântico, eu e o pastor Antônio Júnior vamos lá para a porta. Quando terminar de cantar, o culto estará encerrado. Os irmãos viram que os meninos e as meninas já botaram aí a camisa do nosso aniversário. Temos ainda camisas ali, não é isso, Amandinha? Amandinha, Rafinha, se você quiser uma camisa, né? Eu pedi uma extra GG com barriga,
entendeu? Porque não basta só ser grande, se não tiver um sobressalente de barriga, não vai caber, entendeu? Senão fica com aquela barriga, não é tanquinho, né? Aquela barriga montanha, tá? Mas tem as camisas lá, eu creio que você já recebeu o marca-página, se não recebeu, passa lá, pode pedir ao Davi ou a Aninha, que estão ali na recepção, tem um marca-página bonito, né? Eu quero agradecer ao Senhor. Vamos ter uma caixa ali para tirar foto e colocamos lá o banner do tema do nosso aniversário do próximo ano ali fora também. João, obrigado, que Deus o abençoe rica e abundantemente. Vamos orar silenciosamente, tá? E aí eu vou caminhar para a porta ali com o pastor Antônio Júnior, e ali na porta ninguém escapa, todo mundo vai receber um abraço, né? Que Deus nos abençoe. Dominar